Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Daniele Teixeira, organizadora do GDG de Lauro de Freitas, e hoje temos a participação especial aqui do Vinícius Caridá, que ele vai apresentar um pouco para a gente sobre redes neurais. E primeiramente, especial aqui do Vinícius Caridá, ele vai apresentar um pouco para a gente sobre redes neurais. Vinícius, conta aí um pouquinho da sua trajetória antes de você começar a apresentar para a gente. Olá, Daniele, boa noite a todos que estão nos assistindo ou vão nos assistir. Obrigado aí pelo convite, é muito legal participar aqui dos grupos dos GDGs, né, aqui do Google. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou gerente de Data Science no Itaú, tenho um time grande de dados lá. Também sou professor do MBA de Machine Learning da FIAP e GDE, né, Google Developer Expert, na área de Machine Learning. E a ideia é compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho hoje com a galera sobre um tipo de rede específica, que é a rede convolucional, né, CNN. E aqui também estou deixando já de antemão alguns links, meu LinkedIn, as redes sociais, quem quiser me seguir, também o link do meu GitHub. Toda a apresentação e também o código que eu vou mostrar no final já estão lá no GitHub, num repositório com a data de hoje, então fiquem à vontade. Acho que eu já posso começar aqui um pouquinho do conteúdo, certo, Daniele? Sim, Então, pode vamos que vamos. Então, vamos lá. Então, a ideia hoje é falar de uma maneira, acredito eu, bastante didática, para que vocês entendam como que é o funcionamento por trás de uma rede neural convolucional, né, CNN. De onde que veio a ideia ou a problemática da rede neural convolucional? Hoje ela é muito aplicada para problemas de classificação de imagem, tá? Talvez é o maior use case da CNN. E um dos problemas é que, por exemplo, nesse slide a gente tem várias imagens, né? E eu poderia considerar que todas essas imagens têm algum tipo de flor nessas imagens. E como que eu classifico? Porque cada uma é um formato diferente, é uma cor diferente. Como que eu sei que isso são flores? E além disso, mesmo se for a mesma flor que aparece na imagem, se ela aparecer em locais diferentes, né? Não só em locais, mas talvez em perspectivas diferentes na imagem. Como que o modelo reconhece? Talvez para nós, seres humanos, esse tipo de classificação, né? Você bate o olho e sabe, mas para o computador era, né? Até pouco tempo atrás, né, antes dessa evolução grande aqui das redes neurais, era um pouco difícil. Então, quando nós olhávamos para a rede neural mais antiga, né, que é, por exemplo, o Multilayer Perceptron, aqui, o MLP, que tinham camadas mais simples, é difícil reconhecer essas imagens, né, principalmente pela perspectiva e pela localização na imagem. E ainda assim, hoje, né, existem aplicações que não só detectam que tipo de objeto que tem na imagem, mas exatamente onde eles estão. E aí fica até mais complicado, né? Eu adiciono mais uma complexidade no meu problema. Portanto, antes das redes neurais convolucionais aparecerem, uma das ideias, uma vez que se tinha ali o Multilayer Perceptron como uma rede possível de aplicar, a ideia foi tentar gerar uma outra forma de olhar para aqueles dados daquela imagem, né? Então, aqui nesse caso, tentar gerar não uma visualização da imagem em si, mas como se fosse um mapa de calor, e aí em cima desse mapa de calor eu tentar achar padrões, e esses padrões poderiam, de alguma maneira, eu reconhecer que existe uma imagem, algum tipo de imagem naquela foto original, tá? E aí, uma solução que foi amplamente usada na época foi fazer um scanner, né?
Então, eu tinha essa parte espectral aqui, né, de tempo e frequência, e ia passando a rede neural aqui, uma rede neural multilayer perceptron, que tentava identificar por janelas de espaço aqui, né, passava várias janelinhas aqui, para tentar achar se naquela janela tinha um padrão específico que determinava uma flor, por exemplo. Não era muito eficiente, não funcionava muito bem, mas, como tudo na ciência, né, existem hipóteses, existem testes, existem alguns resultados positivos, e dessas ideias isso vai evoluindo e a gente vai conseguindo novas formas de trabalhar. E foi daí, um pouco dessa ideia, que surgiu as redes neurais convolucionais. E eu vou começar explicando, usando um exemplo bastante simples aqui, mas que, na minha visão, ajuda a entender um pouco o funcionamento por trás da rede neural, convolucional no caso. Então, nesse exemplo, eu tenho uma pessoa, eu tenho um computador que essa pessoa vai escrever, e esse computador ele tem somente duas letras, né, ou dois caracteres de alfabeto possível, que é que eu vou chamar de barra à esquerda, né, que ela está descendo para a esquerda, e barra à direita. E esse computador ele tem 4 caracteres somente, na verdade 4 pixels para representar esses dois caracteres do alfabeto, tá? Então o usuário, a pessoa aqui, ele só pode escrever frases usando esses dois caracteres do alfabeto, que são representados como uma imagem no computador em 4 pixels, tá bom? Então, se o usuário querer digitar barra à direita, ele vai aparecer, ele vai caracterizar uma imagem na tela do computador de 4 pixels, onde o primeiro pixel é vermelho, o segundo é cinza, o terceiro é cinza e o quarto é vermelho, tá? Caracterizando aqui a barrinha à direita. E se for barra à esquerda, ele vai pintar a tela do computador de 4 pixels somente de cinza, vermelho, vermelho e cinza. Ok? Então, vamos ter essa representação, mas o computador ele não entende imagem, né? Apesar de parecer que ele entende, mas para ele é uma imagem e ele não sabe o que aquilo significa, né? Imagens, texto, voz, todos esses dados não estruturados, o computador não entende. Então, nós precisamos pensar numa estratégia de converter esse dado não estruturado em números, porque o computador entende números. Então, uma forma simples de fazer isso se eu tenho um pixel, pegar os pixels que compõem aquela imagem, por exemplo. Então, aqui eu tenho 4 pixels. E se o pixel é de uma cor, por exemplo, de uma escala de cinza, ou ele é de uma cor específica, né, eu posso ter ali, extrair o RGB da imagem, por exemplo, e transformar isso num número. Então, o que eu estou fazendo aqui é pixels vermelhos vai virar o número 1, e pixels cinzas vai virar o número -1. Então, agora eu tenho uma matriz aqui, pequenininha, né, 2 por 2, que representa essa imagem. Beleza, então tem uma matriz 1, -1, -1 e 1, que representa uma imagem que no final representa um caractere que é barra à direita. E uma outra matriz, -1, 1, 1, -1, que representa uma imagem que por trás representa um caractere que é barra à esquerda. Legal, já tem uma representação numérica, onde eu consigo processar computacionalmente, mas ainda assim, como que o computador sabe que 1 -1, -1 é barra direita e 1 -1, 1, 1 -1 é barra esquerda? Uma forma de fazer isso, eu preciso pensar numa estratégia, né? Então aqui o que eu fiz? Peguei essa matriz e transformei num vetor de 4 posições, né? Como se eu esticasse essa matriz aqui. Então transformei num vetor. E eu preciso pensar numa forma de identificar isso, para o meu modelo poder classificar, né? Se eu não conseguir identificar, eu não consigo classificar. Então, eu poderia pensar, vamos somar todos os números. E aí eu somar 1 mais -1 mais -1 mais 1, a soma dá 0. E se eu somar o vetor de baixo, que representa uma outra imagem, a soma também dá 0. Então, se eu tivesse uma estratégia de somar todos os pixels de uma imagem, e aí imagens diferentes dão o mesmo resultado, meu modelo não vai conseguir classificar. Não faz sentido nenhum. Então, de vez de eu somar, eu vou multiplicar. 1 vezes 1 menos 1 vezes -1 vezes 1 dá 1, né?
que menos com menos dá mais, então mais com menos, menos com menos mais com mais menos. Então, no final dá 1 aqui. E a mesma coisa embaixo. Quando eu multiplico menos 1 vezes 1 vezes 1 vezes menos 1, também dá 1. Então, a estratégia de eu multiplicar todos os pixels da minha matriz, e aí, dependendo do valor que der, eu tentar classificar a imagem também não dá, porque imagens diferentes estão dando o mesmo resultado. Não vou conseguir classificar. E aí, não funciona? Como que eu poderia fazer isso? Então, a ideia é eu pensar numa estratégia que eu consiga quebrar que eu consiga definir bem esses dois tipos de imagem. Nesse caso, se eu usar uma combinação de operações matemáticas, né, no caso aqui eu usar mais, menos, menos, mais, tanto no de cima quanto no de baixo, eu tenho que usar a mesma combinação, o que vai acontecer, né? Mais com mais dá mais, né? Então, 1 mais 1 dá 1 com mais dá mais, menos com menos dá mais também, menos com menos dá mais, e mais com mais dá mais. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Então, eu estou multiplicando aqui, não tem o número, né? Mas como se fosse 1 aqui. 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1, porque menos com menos dá mais. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. E 1 vezes 1, 1. Então, viram todos no final positivo, eu somo tudo. Então, agora dá 4 positivo. E quando eu faço a mesma coisa para a imagem de baixo, o que acontece? Menos 1 vezes mais 1, menos 1, né? Menos com mais dá menos. 1 vezes menos 1 dá menos 1, ou seja, tudo aqui fica negativo, e aí no total eu fico com menos 4. Ou seja, agora eu consigo discriminar mais ou positivo barra para a direita, negativo barra para a esquerda. É exatamente o contrário. Tanto é que uma imagem é o contrário da outra. E agora eu consegui chegar numa modelagem, vamos dizer assim, que eu consiga discriminar bem essas duas imagens, né? Uma quando é positiva, outra quando é negativa. Então, o que eu aprendi aqui até agora? Eu aprendi que se eu converter os pixels em números e depois aplicar uma sequência de operações aqui, que se vocês procurarem, né, mais sobre redes convolucionais, é chamado na literatura de filtro. Se eu aplicar um filtro que multiplica os meus pixels, eu vou chegar num valor onde eu consigo classificar essa imagem aqui. Tá? Então, o que eu aprendi no final? Então, depois que eu fiz essa modelagem, cheguei num número, eu tenho uma regra. Se o resultado for positivo, eu classifico como barra à direita. Se o resultado for negativo, eu classifico como barra à esquerda, usando esse filtro aqui, que é o mais, menos, menos, mais. Tá bom? E eu consigo fazer um classificador de imagem, tá? De reconhecimento de imagem. E aí, nesse caso, obviamente é um exemplo muito simples, mas como a gente já falou, vamos pensar que agora eu não tenho uma barra, é uma barra feita à mão que eu quero classificar. Então o usuário ele pode não fazer ela direitinho, bem retinha, só passando por esses 2 pixels aqui, né? Ele pode de alguma maneira fazer ela meio torta e passar por esse pixel aqui de cima, então ele fica marcado como 1, porque eu passei aqui na hora de fazer a barra, ou ele pode fazer uma barra pequenininha, que não pega todo o meu espaço, toda a minha linha, né, do caderno. Né? Então, mesmo assim, esse modelo ainda é robusto, porque se eu seguir a mesma prática, né, aqui, por mais que eu tenha um errinho de desvio e aqui a minha barra não está completa, ela deveria ser barra à esquerda e aqui barra à direita. Uso o mesmo padrão, converto em vetores, que agora é 1, 1, menos 1 e 1, aplico os filtros que eu aprendi anteriormente, e aí eu vou chegar aqui com o valor 2 e menos 2. E aí, depois que eu fiz a parte de cálculo, eu cheguei no valor final, o meu classificador, a regrinha simples do meu classificador é positivo barra direita, negativo barra esquerda, e aí vai funcionar bem, certo? Tudo bem até aqui? Vão mandando perguntas, se vocês tiverem, depois eu dou uma pausazinha, dou uma olhada nas perguntas, e a gente continua, ou no final também eu respondo as perguntas. Mas ok, então nesse primeiro exemplo, nesse mundo simples aqui, a partir de 2 caracteres que eu tenho possibilidade de ter no meu alfabeto, né? O usuário ele vai digitar, que vai ser representado por uma imagem,
de 4 pixels, e aí eu, a partir de um filtro e de 2 regrinhas aqui de classificação, consigo identificar se aquele desenho é uma barra direita ou é uma barra esquerda. Tudo bem? Beleza. Talvez a pergunta que vocês devem estar na cabeça é, tá, mas da onde saiu esse mais, menos, menos, mais? Da onde que você aprendeu isso? Tá? E aí, quantas possibilidades eu tenho nesse caso? Eu tenho, dado que eu tenho 4 pixels e duas, para cada pixel pode ser positivo ou negativo, nesse caso, eu poderia ter 16 possibilidades de filtro se eu usasse somente essas duas operações matemáticas, né, a subtração e a adição. Então, dentro desses 16 exemplos, das 16 possibilidades, quantas vocês acham que funcionaria se eu testasse todas nesse caso específico? A gente testou somar tudo, né, no comecinho, foi um exemplo que eu dei, não funcionou. E a gente testou mais, menos, menos, mais e funcionou. Vocês acreditam que alguma outra funcionaria? Na verdade, duas dessas opções funcionariam, tá? Uma é a que eu coloquei aqui para vocês, e o inverso dela também funcionaria. Por quê? A única coisa que mudaria seria a polarização, onde eu teria agora números negativos para a barra direita e números positivos para a barra esquerda. Só inverteria, mas funcionaria. Todas as outras não funcionariam. Pô, então imagina numa imagem padrão que tem alguns milhões de pixels. Pô, quantas possibilidades eu teria? Não, não funciona, né? Por isso que eu não testo todas as possibilidades. Normalmente eu começo com valores aleatórios e desses valores aleatórios eu vou tentando melhorar, né? Então, eu pego um valor aleatório, testo, não funciona, faço pequenas modificações nesses valores aleatórios, encontro dessas modificações coisas melhores e piores, né, do que o inicial, e aí eu vou na melhor e vou tentando melhorar até achar o melhor resultado, tá? E esse fluxo de eu começar aleatório e ir aprendendo ao longo do tempo quais seriam esses melhores valores para multiplicar os meus valores iniciais, né? Que nesse caso aqui a gente chama de filtro na rede convolucional, mas fazendo um paralelo para a rede mais padrão possível, né, o Multilayer Perceptron, seria os pesos da rede, que é o que a rede vai aprendendo. E aqui, infelizmente, não vai dar tempo da gente entrar nesse detalhe, mas depois a gente pode fazer uma outra live só para falar desse mecanismo de aprendizado da rede neural, que chama backpropagation. Então, como que esse mecanismo funciona? Os pesos da rede começam de maneira aleatória, e eu tento fazer uma predição, tento fazer uma classificação ali com o exemplo que eu tenho na minha base. Se esse exemplo foi ruim, eu aprendo qual que é a diferença da resposta que eu dei para que deveria ser, né? Eu faço esse cálculo do erro, e aí eu vou tentando diminuir o erro fazendo o quê? Voltando, fazendo o que a gente chama de backpropagation. Então, a rede neural, de maneira muito ampla, ela tem 3 passos, né? Ela tem o feed forward, que é eu pegar um exemplo e tentar classificar. Uma vez feito feed forward, eu calculo o erro que eu tinha o valor que a rede deu e o valor que era esperado. Então, pô, era para eu classificar essa imagem como um Deadpool. Era uma foto do Deadpool. Ela classificou como Homem-Aranha, né? Errou feio. Mas as cores são parecidas e tal. Então, eu tenho que voltar atualizando os pesos com base no meu erro. E aí é o backpropagation, né? E aí tem todo um cálculo matricial, derivativo e etc. Mas a ideia é sempre tentando fazer esse teste, diminuindo esse erro, ajustando os pesos. Nesse caso, o que a gente está aprendendo é o filtro. Então, eu começo com um filtro aleatório, de valores aqui, então comecei com um filtro de 0,5, 1.2, 0,7 e 1. Vou multiplicar, isso vai errando, não vai ser bom. Eu vou ajustando esse peso, esses filtros, né? Então eu vou diminuindo o erro ao longo do tempo até chegar no melhor filtro possível, né? Que seria o valor 1, menos 1, menos 1 e 1, que é o mais, menos, menos, mais que nós chegamos. Então é mais ou menos assim que funciona o aprendizado, ou, na verdade, eu tento fugir um pouco desse aprendizado da rede neural, porque às vezes as pessoas confundem que a rede neural aprende sozinha. Você deixa ela lá num cantinho, ela vai aprendendo. É um pouquinho diferente, ela tem um mecanismo de aprendizado, mas é com os exemplos que nós passamos para ela, uns exemplos rotulados, e ela vai
ela vai passando esse exemplo, fazendo todo o cálculo do erro e atualizando os pesos dessa rede. Tá bom? Beleza. Espero que tenha ficado minimamente claro. E agora eu vou para um exemplo um pouquinho mais complexo. Que agora, de vez de ter só 2 algarismos no meu alfabeto, eu tenho 4 algarismos, tá? Que são esses 4 aqui. Eu tenho barra para a esquerda, barra para a direita, x e bolinha. Tá? Então, eu posso ter 4 algarismos. E esses 4 algarismos do meu alfabeto, agora, de vez de ser representado por uma imagem de 4 pixels, ele vai ser representado por uma imagem de 9 pixels, tá? Então, quando eu tiver barra à esquerda, toda a minha diagonal principal aqui à esquerda vai estar em vermelho e todos os outros pixels em cinza. Barra para a direita, né? A diagonal principal para a direita vai estar todos os pixels vermelhos e os outros cinza. Barra para a esquerda, os pixels na diagonal esquerda também estarão em vermelhos, os restos em cinza. O X, as duas diagonais principais estarão em vermelho e os outros em cinza. E bolinha, as duas diagonais principais em cinza e os outros em vermelho. E aí eu faço a mesma tradução, né? Pixel vermelho vira 1, pixel cinza vira -1. Tá bom. Então agora eu tenho aqui uma imagem que deveria representar um X, mas eu tenho que ensinar o meu modelo a entender que isso aqui é um X e classificar essa imagem como um X. Então já tem aqui a representação matricial desse X. Mas e aí, como que eu crio o classificador? Faço igual anteriormente? Pô, anteriormente funcionou fazer mais, menos, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, etc. Vamos fazer de novo. Vamos colocar aqui esse mesmo raciocínio que vai funcionar. Na verdade, não vai funcionar. Se eu pegar esse conjunto aqui de operações, do filtro, não vai funcionar, até porque o meu ambiente é mais complexo. E aí, como é que eu aprendo? Quantas possibilidades eu tenho aqui agora? Eu testo todas? Da mesma maneira que eu não testei no outro, por ser, mesmo sendo um problema mais simples, né? Eu vou naquela linha de ir aprendendo. Aqui, além de eu usar essa possibilidade do aprendizado, do que eu começar com valores aleatórios e ir fazendo backpropagation, que esse não é o foco aqui de explicar, mas a rede neural, ela convolucional, ela tem uma particularidade aqui que é muito interessante, né, que é o que determina o nome da rede, que é a etapa de convolução. Etapa de convolução da rede. O que é a convolução? Às vezes eu queria aprender a imagem inteira de uma vez, que é mais complexa, por que eu não aprendo pedaços dessa imagem, depois eu junto esses pedaços e tento classificar? Será que não funcionaria melhor? E aí eu pergunto para vocês, olhando para essa imagem, que padrões que vocês estão vendo que nós já aprendemos no exemplo anterior? Essa imagem não é formada por barras à direita e barras à esquerda no seu total? Se eu quebrasse em pedaços de 4 por 4 pixels, eu não conseguiria encontrar várias barras à direita e várias barras à esquerda dentro dessa imagem? E esse não é um mundo mais simples? Porque eu não começo aprendendo isso e depois, na sequência, eu vou juntando esses pedaços que eu aprendi e dou o próximo passo da classificação. Então, essa é a grande sacada aqui da rede convolucional, tá? Então, o que eu faço? Eu tenho aqui as 4 possibilidades, né, de imagem. O X, bolinha, barra para a esquerda e barra para a direita. E aí, qual que é a ideia? O X, ele não é formado por uma barra à esquerda, aqui em cima, nesse primeiro quadrante. Desculpa, uma barra para a direita, nesse primeiro quadrante. Uma barra para a esquerda, no segundo quadrante. Uma barra para a esquerda também, no terceiro quadrante aqui, já na parte inferior. E uma outra barra para a direita, no quarto quadrante, daqui já na parte inferior também, certo? Então, o X, se eu analisar pedaços dele de 4 por 4, né? Eu analiso esses 4 pedacinhos, depois esses outros 4. Se eu dividir ele em... Aqui eu divido em 4 partes de 4 pixels. Ele é formado por 4 barrinhas, né, dessa maneira. A bolinha, a mesma coisa. Eu posso quebrar ela também em 4 pedaços de 4, né? De 4 pixels. E ela é formada também por 4 barrinhas, mas num formato diferente da primeira. Então eu tenho aqui no primeiro quadrante é uma barrinha para a esquerda,
no segundo quadrante uma barrinha para a direita e assim por diante, tá? Então eu formo isso aqui. A barra para a esquerda, barra grande para a esquerda, ela é formada por duas barras menores para a esquerda e os outros dois quadrantes vazio, eu não identifico nada. E a barra para a direita, a mesma coisa. Tudo bem? Então, eu pegar, sair daqui, e aí depois que eu aprendi cada pedaço, aí eu pego todos esses pedaços e tento classificar. Por todos esses pedaços juntos, esse padrão de pedaços nessa disposição significa que é um X. Esse padrão de pedaços aqui, de barrinhas, nessa disposição significa uma bolinha e assim por diante. E aí que vem, então, o nome, né? Então, essas camadas, que cada camada tem uma tarefa específica, ela tem um nome diferente. Então, quando a gente fala do Multilayer Perceptron, né, uma rede mais simples, todas as camadas elas funcionam mais ou menos da mesma maneira, né? Você tem funções de ativação diferentes, mas a camada ela funciona mais ou menos igual. Aqui na rede neural convolucional, a gente tem duas camadas aqui, a camada de convolução, né, a convolution layer e a pooling layer, que é responsável em pegar esse desenho e aprender algumas partes dele. E depois que eu aprendi, aí sim eu tenho uma outra parte da rede, né? Uma outra camada, que é a camada de totalmente conectada, né? Fully connected layer, né? Então ela tem uma camada toda conectada para fazer efetivamente a classificação dessa minha imagem. Tudo bem? Agora vamos entrar um pouquinho mais em detalhes aqui. Então, como que funciona isso? Então, eu aprendi anteriormente que se eu aplicar esse filtro aqui, ó, mais, menos, menos, mais, e o resultado dessa operação for positivo, o que que eu tinha? Pô, se eu pôr esse filtro numa matriz 2x2 e o resultado final é positivo, eu aprendi que isso significa barra para a direita. E se eu pegar o inverso disso, né, só para ficar mais claro, né, aí abstraindo um pouquinho do conhecimento anterior, isso aqui é um exemplo só para fins didáticos, tá? Eu tenho que, se eu pegar o inverso disso, o que acontece? Se eu aplicar esse filtro inverso e o resultado desse filtro for positivo, o que eu encontrei na imagem? Uma barra para o lado esquerdo, certo? Então eu aprendi que se eu passar esse filtro na minha imagem e em qualquer pedaço dessa imagem sair um resultado positivo, naquele pedaço da imagem eu encontrei uma barra para a direita. Se eu aplicar esse filtro na minha imagem e em algum pedaço dessa imagem o resultado for positivo, eu encontrei uma barra para a esquerda, certo? E aí, só fazendo uma analogia aqui, para tangibilizar um pouquinho mais, é como se eu tivesse um filtro que procura, se o resultado for positivo, eu achei orelhas. Aí eu tenho um outro filtro que, se o resultado for positivo, eu achei nariz. Um outro filtro que achei olhos, né? E aí, se eu tiver na orelha, olho e nariz, pô, eu tenho chance disso ser algum animal, né? Pode ser um gato, pode ser um cachorro, pode ser um humano, porque todos esses animais têm orelha, tem nariz e tem olhos, certo? Então eu estou aprendendo pequenos pedaços, porque eu já restringo que tipo de imagem pode ser aquela, e depois eu vou evoluindo, tá bom? Então vamos lá, como que funciona? Eu pego esse filtro, aplico nesse pedaço da imagem aqui. Então, quando eu aplico aqui, o que acontece? Ó? 1 vezes 1, né, que é o mais aqui, 1 vezes mais 1 dá mais 1, menos 1 vezes menos 1 dá mais também, menos 1 vezes menos 1 também dá mais, e 1 vezes mais 1 também dá mais. Então, todos ficam positivos, e a somatória dá 4. Beleza. 4 significa o quê? O resultado positivo significa que eu encontrei uma barra para a direita. Aí eu pego esse filtro, ando para o lado. Vou na outra parte da minha imagem. O que vai acontecer quando eu aplicar esse mesmo filtro? O resultado vai ser menos 4. Ou seja, nesse caso aqui, eu só estou olhando, buscando o filtro com positivo, que é buscando barras à direita. Menos 4 não significa que eu não tenho nada, então deixo aqui vazio. Passo o filtro na outra parte da imagem, vai dar menos 4, não achei nada também. Não achei nada não achei barras à direita, que é o que esse filtro faz. Esse filtro ele é especializado em achar barras para a direita. Aplico novamente na última parte da imagem, pô, achei uma barra à direita, então marquei aqui. Agora eu vou passar o outro filtro, que é achar barras à esquerda. Passo no primeiro quadrante, menos 4, significa que não tem barra à esquerda. 4, opa,
Filtro, resultado positivo, tem uma barrinha à esquerda aqui. Passo de novo, 4 também, opa, achei mais um. Passo a quarta vez, não achei nada. Então, aqui, essa parte de ir passando os filtros e tendo o primeiro resultado aqui, que gera uma nova matriz a partir da matriz inicial, é o que a gente chama de convolution layer. Essa é a parte de convolução. E depois que eu tenho essa matriz, nova matriz, que foi gerada a partir da original, com base no filtro, e converto isso para uma primeira... para um primeiro entendimento, que aí pode ter vários níveis, vários graus de entendimento, é o pooling layer. Mas até aqui eu não classifiquei nada. Eu só fiz a convolution, gerei uma nova matriz, uma nova visualização, e daqui gerei alguns aprendizados, mas ainda não sei o que é isso, tá bom? Então isso é convolution e pooling. Se vocês procurarem no Google, ou a maioria dos artigos que vocês procurarem, vocês vão ver alguma coisa dessa visão aqui, né? A convolution layer no Google. É mais ou menos isso que acontece, né? Ele vai passando o filtro na imagem e vai gerando uma nova matriz, uma nova visualização dessa imagem. Então, esse filtro vai sendo passado parte a parte da imagem e gera uma nova matriz, uma nova representação que me traz aqui algum aspecto. E aí isso pode ter várias camadas, tá? Eu não tenho só uma convolução e uma pooling, eu tenho uma convolução, uma pooling, outra, quantos graus ou qual granularidade eu quiser chegar nessa explicação, nesse entendimento, tá bom? Beleza, mas agora eu tenho, se eu juntar tudo que eu aprendi nos dois filtros lá, no filtro que identifica a barra para a esquerda e no filtro que identifica a barra para a direita, né? Eu juntando tudo, eu tenho esse aprendizado. Mas isso, que isso quer dizer? O que quer dizer uma imagem 2x2, né? Agora eu tenho uma imagem, eu tinha uma imagem de 9 pixels, agora eu tenho uma imagem só de 4 pixels, onde eu sei que no primeiro pixel eu já sei que é uma barra para a direita, uma barra para a esquerda, outra para a esquerda e uma para a direita. Mas o que isso significa? O que significa se eu pegar isso, esse tipo de imagem? Ainda eu não sei, tá? Mas aí, só para exemplificar, eu faço a mesma coisa, né, para qualquer imagem que eu tenho. Então, a bolinha, a mesma coisa, passo os filtros, faço a parte de convolução, vou ter aqui uma nova representação, e aqui os dois positivos são duas barras à direita, e aqui embaixo os dois positivos são duas barras à esquerda. E aí eu vou ter essa nova representação, que ainda não sei o que significa isso, só cheguei numa outra representação. Mesma coisa para as barras, né? Tanto a barra direita quanto a barra esquerda. Então, quando eu fiz essa camada de convolução e pooling, eu saí dessa imagem inicial e cheguei nessa outra representação, tá? Que agora são 4 pixels aqui, que eu já sei que existe uma imagem em cada um desses quadrantes. Mas eu não sei o que é essa sequência de barras à direita, barras à esquerda, ou vazio e barras, o que isso significa? O meu modelo não sabe. Então, eu já fiz uma primeira parte da minha rede, que é, a partir de um aprendizado menor, eu aprendi pedaços da minha imagem, mas e agora? Esse monte de pedaços juntos, significa o quê? Então, a gente vai fazer mais ou menos a ideia que a gente fez no primeiro exemplo, que é pegar essa matriz aqui, né, 2x2, converter num vetor. Então, agora eu tenho um vetor, só que agora esse vetor, de vez de ser 1 menos 1, são barras à direita e barras à esquerda, ou espaços vazios. E aí eu preciso converter isso numa matriz de número. Mais uma vez, eu sempre aprendo com base em números, né? Na verdade, não que eu aprendo, mas o computador sempre processa, sempre baseado em números. E aí eu vou pegar as duas possibilidades que eu tenho. Se eu tenho barra à direita, e aí eu vou transformar isso em 1 menos 1 de novo, tá? Que é a maneira mais simples aqui de eu trabalhar. E aí eu pego, barra direita, vou passar por todo o meu vetor aqui. O primeiro quadrante é barra direita? É. Então, 1. O segundo quadrante é barra direita? Não. Então, menos 1. O terceiro é? Não. Menos 1 também. O quarto é? É 1. Faça a mesma coisa para a barra à esquerda. O primeiro quadrante é barra à esquerda? Não. O segundo quadrante é barra à esquerda? É 1. O terceiro é barra à esquerda? É 1. E o quarto é? Não. Então, menos 1. Agora eu tenho uma representação matricial de 1 e menos 1, que representa esse vetor de barras à esquerda e barras à direita, que por sua vez eu aprendi com base no que saiu daqui da camada de convolução e pooling, que foi o primeiro aprendizado que eu tive da imagem.
eu faço a mesma coisa para todos os padrões que eu tenho aqui, né? Então, a mesma coisa aqui para a bolinha, que vai ficar menos 1, 1, 1, menos 1. A mesma coisa para a barra grande à esquerda e a barra grande para a direita. Então, eu vou ter uma nova representação matricial aqui, tá bom? E aí, a partir dessa representação, eu tenho que achar um padrão para entender que depois que eu fiz o pooling e a convolução e o pooling, que nesse caso, o que a convolução e pooling faz? Eu extraio informações da imagem até então. Depois que eu extrair algumas informações, eu quero saber que, dado esse padrão extraído, como eu classifico. Então, eu gero uma matriz e agora eu vou tentar classificar. Então, eu vou tentar gerar um classificador. Essa sequência aqui de 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, o que isso significa? Eu tenho que fazer com que o computador aprenda que isso significa x. Essa outra sequência bolinha, essa outra sequência barra esquerda, essa aqui barra direita. E aí, mais uma vez, eu vou aprender o quê? Filtros, né? CNN é muito baseado em filtros. E aí eu vou aplicar exatamente esse filtro que eu aprendi quando eu fiz essa conversão em matriz, que é esse filtro aqui, ó. Positivo, mais, menos, menos, mais, menos, mais, menos. Então, esse filtro está relacionado ao X. Esse filtro está relacionado à bolinha, esse filtro relacionado à barra direita e esse à barra esquerda. Então, o que vai acontecer? Se depois que eu aprendi o filtro, então lembrem que sempre a rede ela tem a etapa de aprendizagem e depois a etapa de predict, né, de fazer predições a partir da aprendizagem que eu fiz. Se eu pegar uma imagem que é X e aplicar o filtro do X, o que vai acontecer? 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 também. Ou seja, quando eu fizer a multiplicação de cada ponto desse, da imagem que eu extraí, para o filtro do X, quando eu somar tudo, o que vai acontecer? Vai dar 8, certo? E se eu pegar uma imagem que é X, converto, faço a convolução, pooling, para achar os padrões, aplico o filtro da bolinha. O que vai acontecer com o resultado se eu aplicar no filtro da bolinha? 1 com menos 1 dá menos 1. Menos 1 com mais dá menos, ou seja, todos aqui vão ficar negativo, quando eu somar tudo vai ficar menos 8. Se eu aplicar o X no filtro da barra, vai ficar 4 da barra direita e 4 na da barra esquerda, ou seja, quando eu aplicar essa imagem, que eu não sei o que é, fiz a convolução e o pooling, cheguei numa representação e apliquei nos filtros das 4 possíveis classes que eu tenho, eu vou escolher qual para classificar o X, que é a classe maior aqui, que é o 8 positivo, certo? A mesma coisa vai acontecer se eu aplicar, vou classificar aqui, beleza? Se eu aplicar a bolinha para todos os filtros, vai acontecer o inverso, né? Vai dar, o maior número vai dar para o filtro da bolinha e vai dar negativo para o X e menos 4 para as barras, né? Porque uma barra é metade de um X, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. E aí, se eu aplicar para a barra a mesma coisa, quando é barra esquerda vai dar 8 e os outros menores do que 8, então eu classifico como barra e assim por diante. Então, a rede neural convolucional ela tem esse formato, onde eu aprendo, faço aqui a convolução e o pooling para extrair algumas pequenas partes da imagem, alguns aprendizados, e depois tem uma parte totalmente conectada para tentar classificar nas classes possíveis, que nesse caso aqui são 4, tá? Então, primeiro eu faço a parte de aprendizado, que é aprender os pesos da rede, e depois uso essa rede para fazer classificação. E aqui tem um GIF que ilustra um pouquinho aqui, é uma aplicação, mas que mostra um pouquinho. Então, a primeira camada, né? Então, aqui são números. Eu tenho um número que chega. A primeira camada de convolução extrai algumas informações da imagem, então tira algumas cores, deixa ela um pouco mais simples para o computador trabalhar. A segunda camada de convolução já pega só algumas partes da imagem, tá vendo? As partes mais que talvez são mais, pequenos pedaços mesmo do número aqui, algumas partes na horizontal, algumas partes na vertical. E a camada 3, então eu tenho 3 camadas de convolução. Tá vendo que cada vez eu estou sendo menos granular. E aí eu pego só pixels mesmos dessa imagem, cores e sombras, etc. Então, quando eu junto as 3 aprendizados, desde a parte mais micro possível, e vou juntando, eu vou chegar depois no final, que aqui é o meu dense layer, né, que é a minha fully connect, eu vou chegar na classificação daquele número. Então, entrou 1, eu classifico como 1. Então, meu modelo está acertando.
Tudo bem até aqui? Eu espero que sim. Eu vou continuar, daqui a pouco eu dou uma pausazinha antes de entrar num código para responder as perguntas, tá bom? Já está quase no final. Então aqui, beleza. Então a rede convolucional, ela tem... entra a imagem nela. Então eu tenho que fazer quantos filtros eu tenho que passar? Eu tenho que passar 8 filtros, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? 4, que são as 4 partes para tentar achar barras à direita, e 4 para tentar achar barras à esquerda. Então, um desenho dessa rede teria 8 neurônios aqui na minha segunda camada, cada neurônio responsável por aprender uma parte da imagem. Feito isso, cada um desse aprendizado, cada um desses filtros, eu tenho a convolução, faço pooling, que é o que eu consigo extrair. Eu sei que isso aqui, então, esse padrão aprendido aqui é uma barrinha à esquerda ou uma barra à direita. Feito isso, eu vou para outra camada, que é gerar as combinações aqui possíveis e aí tentar classificar com base nos filtros. E aí eu tento classificar se essa imagem, no caso, é um X, bolinha, barra direita ou barra esquerda. E aí é importante salientar. Então, aqui, ó, eu tenho essa minha entrada, ela vai para todos os meus neurônios aqui, né? Para eu tentar, na imagem como um todo, achar pequenas partes. Aí esse aprendizado do convolution vai para o pooling. E aí, um ponto importante, esse neurônio aqui da rede, vocês estão vendo que ele só tem 2 ligações, ó. Ele tem uma ligação para esse aqui e uma ligação para esse último, certo? Já esse segundo aqui, esse segundo padrão, só tem uma ligação. Ele só manda informação para esse neurônio aqui. Por que que esse neurônio tem ligação em 2, e nesses 2 específicos? E por que que esse segundo só tem ligação com esse aqui específico? Essa é uma pergunta que eu faço sempre. Eu sei que aqui nessa live é um pouquinho... essa interação não é tão fluida, mas é importante vocês pensarem, tá? Mas por quê? Se esse padrão aqui me diz respeito a X, se eu começo a ver pedaços de coisa que me dão um indicativo que pode ser o X tem uma barra à esquerda aqui nesse quadrante? O X tem. Então, se apareceu isso aqui, pô, deixa eu avisar, que na verdade esse avisar aqui é como se fosse ativar um neurônio, esse neurônio do X, porque uma vez que vem essa ativação, uma vez que eu achei esse padrão, eu tenho que dar um reforço que, pô, pode ser um X aqui, porque o X tem essa parte, eu achei essa parte. Eu não tenho certeza se é um X, mas ativo aqui. E que outra imagem que tem esse tipo de padrão? Pô, ou a barra direita também tem. Então avisa ela também, ó, achei aqui. Então quando eu acho esse padrão, eu tenho que mandar um reforço positivo, tanto para o X quanto a barra, porque isso pode... é um indicativo de que pode ser um X. Sei lá, se eu achei uma orelha na imagem. Se eu achei uma orelha, provavelmente não é uma moto. Então eu não vou ativar o neurônio ali que poderia classificar como moto. Eu dou um reforço positivo aqui, eu ativo neurônios que podem ser qualquer tipo de animal que tem orelha, né? Então é mais ou menos tem esse caso. Nesse caso aqui, por que ele só manda um reforço positivo, ele só ativa esse neurônio? Porque o único padrão de classe que eu tenho que espera essa barrinha à direita nesse quadrante é a bolinha. Então esse cara só manda um reforço positivo para cá. Beleza? E aí por que depois essa camada ela tá ligada com todos? Tá vendo que ela sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá e para cá também. Está ligado com todas as possibilidades, todas as classes possíveis. Porque é aqui que é a fully connected, por isso que tem esse nome, a conexão completa. Porque a partir disso que eu identifiquei, eu vou aplicar para as classes possíveis nesse exemplo, e aí ver qual classe tem maior probabilidade de ser, e aí eu vou classificar nessa de maior probabilidade, tá? Então, esse seria um desenho de uma rede neural convolucional simples, né? O funcionamento dela. Tá? E aí eu vou pegar, nesse caso aqui eu tenho um X, chegou essa imagem, já aprendi, já tenho a rede montada, chegou uma imagem nova que eu quero classificar. Pego, aplico os filtros, faço a convolução, faço o pooling, pego a nova representação, passo na fully connected, né, que é nas 4 possibilidades, vejo qual tem a maior probabilidade, nesse caso o X,
classifico como X. E aí, a parte de aprendizado segue exatamente como eu expliquei anteriormente, né? O backpropagation e tal, eu vou aprendendo todos esses pesos, cada camada dessa, cada ligação tem um peso associado. E esses pesos, apesar de eu ter desenhado a arquitetura da rede, esses pesos eles são aprendidos no tempo de treinamento, ou quando eu dou o fit do modelo nos dados que eu tenho de treino. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou passar um exemplo, vou ver quanto que eu acertei com base no que eu tenho rotulado, e aí volto aprendendo todos esses pesos, tentando achar o menor erro possível. Perfeito. E aí, uma vez aprendido esses conceitos, eu posso aplicar para reconhecer pessoas, rostos, imagens, paisagens e assim por diante, tá? Então, mostrando aqui algumas aplicações que já existem e tem papers e tem códigos na internet, algumas delas são bastante interessantes. Essa aqui, então, é um exemplo de uma rede para classificação de imagem, onde eu tenho, aqui vocês podem ver que eu tenho várias camadas, eu tenho uma camada de convolução, que aqui está usando a função de ativação ReLU, e aí eu faço pooling, outra convolução, pooling, depois tem duas camadas fully connect, né? E aí eu tento classificar aqui se é um cachorro, um gato, um barco ou um passarinho. E aí cada camada eu consigo ver o que ela está aprendendo, né? Então aqui nesse caso, a primeira camada está aprendendo alguns padrões bem genéricos, mas desses padrões, uma vez ligados, eu sei se é uma orelha, se é um nariz, uma boca, e depois eu vou chegando no rosto, no final, vou vendo o aprendizado que eu tenho de cada camada. Então, aqui um gifzinho interessante. Então, tem o sapo, tem várias camadas aqui que vão detectando pedaços dessa imagem, né, do sapo ou do lobo. Na verdade, o cachorro aqui é um husky. E aí eu vou classificando com alguma probabilidade, tá? Entre essas classes que eu tenho aqui, que é cachorro, gato, sapo ou cavalo, por exemplo. Esse aqui é o paper original, tá? Então, apesar dessa rede ela ser muito usada hoje, ela foi proposta em 1989, tá? Então tem aqui o desenho, né? Toda a proposta dela. Quem quiser depois o paper original pode acessar, né? Principalmente os princípios aqui do backpropagation e tal. Então é bem interessante, não é tão nova. Mas vocês vão ver, né, que nas redes, eu vou mostrar aqui um exemplo, essa rede ela ganhou bastante relevância conforme a quantidade de camadas intermediárias. Ele não tem só uma camada de pooling, uma de convolução, uma de classificação e beleza. Essas redes elas foram evoluindo, foram tendo melhores resultados conforme essa foi aumentando, né? Por isso que o Deep Learning, camada muito profunda da rede. E é isso foi possível depois da era do cloud computing, né? Porque precisa de muito poder de processamento para treinar, precisa de um poder grande também de armazenamento de dados, tem que ter bastante exemplo para treinar também. Então, por isso que depois elas ficaram bastante conhecidas. Mas aqui tem uma arquitetura de uma rede famosa, que é aquela que eu mostrei no começo, que ela chama LeNet, tá? Então, mais ou menos como que era a arquitetura dela, tá, a quantidade de features e como que ela ia trabalhando. E aqui um GIF da aplicação da LeNet, ela foi aplicada aqui para reconhecer dígitos. Então, aqui está passando as camadas, e ela teve bons resultados. Depois da LeNet veio um outro paper aqui, que fez uma evolução dela, que é a AlexNet, que agora as camadas elas já têm mais dimensões, etc. E aí já começou a funcionar não só para dígitos, mas para imagens um pouco mais complexas, né? Então aqui a aplicação para classificação de imagem. E aqui um pouquinho do que eu comentei agora, né? A evolução desde 2012, né, dessas redes. Elas ganharam realmente mais relevância, né, de 2012 para cá. E aqui um pouco da quantidade de erros e a quantidade de camadas, né? Então as primeiras redes com menos camadas, aqui 4, 6 camadas, tinham em média em torno de 28% de erro. Aí esse erro foi diminuindo aqui para cair para 16%, 8 camadas, 11, 8 camadas ainda, com algumas mudanças aqui na arquitetura. Depois, para cair para 7% de erro, em média, 19 camadas. Depois, para 6, que foi aqui a GoogleNet, 22 camadas. E aí, exponencialmente, aqui a ResNet foi para 152 camadas. Então, essa rede foi, a rede convolucional, ela foi crescendo muito,
Hoje a Inception do Google é um dos estados da arte, a Iolo é uma outra, a VGG16, então tem algumas redes pré-treinadas, inclusive, para uma outra live a gente pode falar dessa técnica que chama Transfer Learning, que se ficou claro aqui, vocês viram que eu aprendi alguns padrões, eu aprendi a identificar boca, eu aprendi a identificar nariz, eu posso ir aprendendo e depois fazer a classificação no final, certo? Se eu quiser fazer uma classificação de um tipo de gato específico, eu preciso criar uma rede do zero? E se eu já pegar uma rede, por exemplo, a Inception do Google, que já é pré-treinada, tem todos os dados na internet público, que já aprendeu a determinar, já tem as camadas de pooling com evolução muito bem treinadas para identificar boca, nariz, focinho e etc. E eu usar isso e só acrescentar algumas camadas para identificar esse gato específico, que é o meu problema específico. Então, isso a gente chama de transfer learning, mas para um outro talk, mas é importante vocês terem isso na cabeça, tá bom? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou voltar ao GIF do começo. Essa é a arquitetura do Google Net, a Inception. Cada caixinha dessa é uma camada da rede, tá? Ou uma camada ou uma função de ativação. Então, eu coloquei esse GIF para mostrar quantas camadas e funções de ativação ela tem. Uma rede bastante grande, com várias camadas, realmente um deep learning. Para treinar isso, precisa de bastante dados e bastante poder computacional. Mas você já consegue ter ela pré-treinada e usar ela nos seus problemas. E aqui, só por curiosidade, quando a gente pega artigos científicos, né, que testam essas redes, esse artigo aqui é interessante porque é uma aplicação um pouco diferente, mas que é interessante. Os artigos científicos menos aplicados no mundo real, mas depois a gente pega esse aprendizado para usar para fazer biometria facial ou qualquer outra coisa que tenha maior aplicação no mercado. Então, nesse caso, esse artigo ele tentou classificar com base na orelha da pessoa, então, tirar foto com base na orelha, classificar o gênero da pessoa, né, se é masculino ou feminino, e depois, um outro teste é com base na orelha tentar estimar a idade da pessoa. Então, a gente vê, então, testou várias abordagens aqui. A que deu o melhor resultado nesse paper foi a Inception aqui do Google, com 94% de acerto nos resultados. E na hora de estimar a idade, a melhor também foi a Google, né? Com 52%, a gente vê que a assertividade que já é bem mais baixa, né? Porque já é um problema um pouco mais complexo você estimar a idade. Aqui você tem um problema basicamente binário, né? Obviamente, aqui deixando bem claro que a gente sabe, e não quero propagar nenhum tipo de preconceito, né? Os nossos gêneros aqui não são binários, mas para esse efeito aqui, né, masculino e feminino, a gente só tinha duas classes, e que foi a aplicação desse objeto, e aqui eu não tenho duas classes, eu tenho uma estimativa que pode ser considerada até um problema mais de regressão, vamos dizer assim, né? Porque são números, por exemplo, de 0 a 120, né? Que poderia ser mais ou menos as idades possíveis de uma pessoa. Pessoal, aqui eu termino a parte dos slides, tá? Eu espero que não tenha entediado muito vocês. Aqui, mais uma vez, meus contatos. Todos esses slides estão no meu GitHub, tá? Quem quiser, fica à vontade para me seguir, me adicionar nas redes sociais. E agora eu vou finalizar aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Antes de eu passar para a parte prática, antes de eu mostrar aqui um códigozinho simples. Cara, tem toda essa matemática, não é tão simples, né? Na verdade, a gente nem entrou muito a fundo na matemática, mas eu vou mostrar que não é difícil de aplicar, né? Principalmente aqui usando o TensorFlow, que é o framework open source do Google. Mas antes, Daniela, eu acho que a gente pode responder algumas perguntas. O que você acha? Sim, com certeza. Inclusive, tem muitas. Não sei se você quer particionar aí, como é que você vai fazer, mas vamos lá. Vamos lá. O Marcos pergunta se é possível aplicar esse classificador em imagens médicas. Sim, é possível. E tem várias aplicações já para isso, tá? Então, na verdade, essa arquitetura de rede, né, a rede neural convolucional, ela é aplicável e é muito usada para qualquer tipo de problema de classificação de imagem. Obviamente, aí depois vão ter algumas configurações, tamanho da rede, quantidade de camadas, neurônios, tipo de função de ativação, que aí dá para buscar algumas referências e ir testando conforme os exemplos que a gente tem, tá? Mas essa arquitetura ela é aplicada para qualquer problema de classificação de imagem.
com bons resultados, tá bom? Perfeito. E também tem, eu acho que essa pergunta você até já respondeu, é a Marcela que está perguntando, então é um aprendizado supervisionado? Acho que foi logo no iniciozinho, né, Marcela? Sim, aprendizado, a rede convolucional ela é um aprendizado supervisionado. Aí Marcos novamente pergunta, isso de transformar em um vetor linha é a vetorização que torna o código mais rápido? Pode explicar mais detalhado o que é o pooling? Tá. Não é a vetorização. Nesse caso, não é a vetorização para tornar o código mais rápido, tá? Nesse caso, pensa que eu preciso colocar esses valores, vamos pensar assim, em neurônios da camada. Então, como eu tenho uma matriz, para ficar mais fácil na representação da rede, isso vira um vetor, né? Ou vamos pensar só para não pensar num vetor que é uma linha, várias colunas e uma linha, vamos pensar num vetor ao contrário, né? O transposto do vetor, que seria uma coluna com várias linhas. Então, cada linha dessa, ela entra num neurônio. Então, fica mais fácil disso entrar na minha camada da rede, ali a camada densa, né? É só um recurso para transformar a matriz de um formato mais fácil de eu encaixar na minha rede, tá? Para ficar mais fácil na arquitetura. Mas nesse caso não é para deixar o processamento mais rápido, é só por conta dessa arquitetura. Tem esse viés também, ou quando você quer otimizar o seu código, mas para o que eu expliquei aqui não é esse efeito, tá bom? Ok, aí ele pergunta também se você pode explicar mais detalhado o que é o pooling. Acho que você já até comentou, né? Depois se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar, mas eu acho que, não sei se ficou claro, não sei se foi bem no comecinho essa pergunta, mas eu fui evoluindo ali nos desenhos, então talvez tenha respondido. Felicidade pergunta se teremos outros encontros desses. Por mim, teremos. Topada. Deixa eu ver. Eu sou leiga ainda nesse assunto, mas estou entendendo tudo. Quero estudar inteligência artificial e gostaria de saber qual a configuração mínima de um computador que você recomenda para fazer os estudos. Você não precisa ter um computador muito bom, tá, Marcela? Por quê? Porque hoje a gente tem muito recurso de cloud computing na nuvem gratuito. Tá? Então hoje aqui eu vou mostrar o exemplo aqui agora no final, rodando no Colab, que é do Google. É uma ferramenta que você desenvolve em Python, tem até... então você usa o processamento da nuvem, você não precisa usar do seu computador. Mas tem a IBM, tem o Jupyter Notebook gratuito, a Microsoft, a AWS, todos os grandes cloud providers têm ferramentas para fazer esse tipo de teste gratuito, tá? Então você não precisa ter um computador bom, não. Computador com configuração mínima já dá para você aprender bastante, porque você não vai exigir muito dele. Você pode usar esses recursos aí gratuitos. O Venilton está perguntando, na verdade ele faz uma afirmação aqui. Recentemente conduzimos uma revisão de literatura e identificamos algumas técnicas de inteligência artificial utilizadas na interpretação de línguas de sinais, né, que são as libras. A CNN foi uma delas. Aí logo abaixo ele fala: este não era o principal objetivo do nosso estudo, mas gostaria de sua opinião sobre as abordagens de inteligência artificial mais efetivas nesse domínio, né, de interpretação e tradução de sinais. Tá. Não, acho que é legal o comentário dele, né, que CNN é uma delas. Acho que a maioria da literatura, quando a gente fala de imagem, tem algum teste com convolucional, porque realmente tem bons resultados. E aí a linguagem de sinais, vamos pensar que ela é um vídeo, né, então tem uma pessoa fazendo sinais num vídeo. Esse vídeo, no final, o vídeo é feito de frames, onde cada frame é uma imagem. Então, de maneira assim, não é minha especialidade, tá? Fazer essa tradução de Libras. Já fiz alguns outros trabalhos de imagem, mas não conheço muito o problema em si, mas de maneira ampla cada frame do vídeo é uma imagem, então você vai pegar esses frames e vai fazer essa extração de características, então tentar identificar
talvez tirar os ruídos, né? Talvez o rosto da pessoa não importe, talvez coisas que estão em volta não importe, focar bem nas mãos e tentar traduzir como classificar aquela posição da mão em um sinal do alfabeto, vamos dizer assim, e depois dessa tradução ainda você vai ter que ter alguma outra etapa para juntar esses sinais e formar uma frase, né? Então, não é algo tão simples. Tem um projeto que eu esqueci o nome, depois eu posso mandar para a Daniela e colocar na descrição do vídeo, que até ganhou prêmios internacionais, que fazia as duas vezes, né? Fazia tanto essa parte de identificar quando uma pessoa falava, mas também fazia a parte, se você não sabe Libras, você digitava o texto e um avatar animado fazia fazia os gestos, né? Pré-determinado. Então, é como se fosse igual a gente fala aqui em converter voz em texto, texto em voz. Nesse caso, eles faziam converter Libras em texto, para quem não sabe Libras, mas também converter texto em Libras para ter essa sinergia, né? E usando em uma das partes, não, a CNN não resolve de ponta a ponta, mas em uma das partes a CNN. Bacana. Deixa eu ver qual a pergunta aqui. A Marcela está perguntando: gostaria que fosse comentado quais as linhas de pesquisa que, digamos, estão na moda no meio acadêmico. Tá bom. Olha, hoje, conforme obviamente ainda tem bastante pesquisa em imagem, mas a imagem, ela chegou com essas redes que eu comentei com vocês, né, o Aiolo, a Inception do Google, o VGG16, essas têm várias redes muito famosas de imagem que chegaram num resultado, assim, relativamente muito bom, assim, eu diria que quase próximo de não dá para comparar, obviamente, com o humano, mas em muitos problemas chegaram resultados muito bons. E aí a questão de como que eu uso isso para várias abordagens diferentes. Então, como eu pego essa rede para classificar a imagem de médica, para classificar a imagem de sinais e etc. Então, aí vem aplicações em si, né? Como que eu customizo essa imagem para customização. Mas no mundo acadêmico, esse tipo de aplicação já foi bastante estressado, ainda tem, mas não muito. Hoje, aí no meu conhecimento, eu posso estar enganado, existe uma vertente forte em texto, porque texto é um pouco mais complicado que imagem, também é menos universal, cada país às vezes tem uma língua, tem uma dinâmica, então a imagem é um pouco mais universal, então o texto ainda tem bastante pesquisa. Tem muita pesquisa relacionada ao que eu falei para vocês, que é o transfer learning, porque, cara, eu ficar treinando todos os modelos do zero, cada um treinar seu modelo com um monte de dados, isso vai ficando insustentável. Então, como que eu já pego o que alguém já aprendeu e aplico no meu modelo? Então, transfer learning é uma linha de pesquisa que está crescendo muito. Uma outra linha que está crescendo muito é a parte de reinforcement learning, que é o aprendizado por reforço e também o aprendizado não supervisionado, porque, né, cai um pouco nessa linha do transfer learning. Pô, sempre eu preciso de bilhões e bilhões de dados, e não só ter o dado, mas ter o dado rotulado. Como que eu tenho modelos mais eficientes sem precisar de tanto dado assim? Então, transfer learning é uma delas, reinforcement learning, que é eu fazendo simulações, né, e aprendendo com o ambiente, e também não supervisionado, que é o dado, eu tenho dado, mas ele não está rotulado. Então, também são frentes que estão crescendo bastante. Uma outra frente que está crescendo muito é um pouquinho fora do algoritmo. É algoritmo, mas uma outra vertente, que é a parte que a gente chama de responsible AI ou explainable AI, que é como que eu uso essas. Então, está evoluindo o AI. Mas agora que isso está sendo mais amplamente aplicado de fato no mercado, como que eu explico o que esse modelo está aprendendo, por que ele está aprendendo, por que ele deu aquela resposta. Então, explicar esses modelos super complexos, um monte de camada, não é fácil, mas eu preciso explicar para o meu cliente, preciso explicar para o meu regulador, para trazer transparência. Então, tem uma vertente muito grande de, cara, beleza, o modelo é bom, mas eu tenho que explicar ele. Explicar não é tão fácil, porque ele é, muitas vezes, uma black box, uma caixa preta, né? Então, essa é uma outra vertente. E aí, uma outra vertente, para finalizar, e não alongar muito, mas que é um pouco inicial, mas grandes nomes da inteligência artificial têm falado disso em congressos, né? O Lecan, o Geoffrey, que são os good fathers, né? O Lecan, o Geoffrey e o Lecan, Geoffrey, tem mais um que eu esqueci o nome agora, que são os três pais da IA, né? Considerados, ganharam o prêmio Turing no ano passado.
eles têm falado muito dessa questão que chegou o Deep Learning, o Backpropagation, toda essa parte foi um disruptivo na rede neural, mas agora os avanços estão sempre assim, pô, tinha uma rede de 100 camadas, agora tem uma de 200, agora tem uma de 500, uma de 1000. Só tá, assim, muito simplista, mas só tá aumentando o número de camadas. Só tá ficando... Uma hora isso não vai mais, tem que pensar num mecanismo diferente. Então eles estão tentando buscar formas diferentes de criar redes, né? Então, mais ou menos são essas as principais linhas quando a gente olha para pesquisa. O mercado, né, como saindo um pouquinho do teste, o mercado tem algumas outras questões que às vezes na academia a gente não pensa tanto, que é, eu tenho que responder 100 transações por segundo, então tem que ter alta disponibilidade, tem que ser rápido, etc. Então tem outras preocupações, então por isso que o mercado também está pegando essas redes e adaptando e aplicando. Então ainda está nesse viés de aplicar redes convolucionais, redes recorrentes e algumas outras redes teoricamente mais clássicas ainda. Ainda temos espaço para perguntas? Bom, para mim, ok. Isso, ó, o Cláudio colocou aqui o Hinton. Hinton. Então é o Geoffrey, o Hinton e o Lecan. É esses três? Agora eu não lembro, mas eu acho que é. Geoffrey Hinton. Não, aqui eu falei Geoffrey Hinton, é o mesmo. Aí o Lecan e eu esqueci o nome do terceiro. Mas tudo bem, é isso aí. Acho que a gente podemos responder mais algumas perguntas ou mostrar aqui um hands-on bem rapidinho. Você que manda. Quer responder mais algumas? Vamos passar para o hands-on, que acho que o pessoal está pedindo ali, ó. Hands-talk. Beleza, esse código está no meu GitHub. Também está no site oficial do TensorFlow, tá? Porque esse código aqui é do TensorFlow. Então, fiquem à vontade de pegar lá. Enfim, fiquem à vontade e eu vou mostrar aqui o código. Ele é bem simplesinho, tá? Ele não é tão complexo, mas tangibiliza como que esses frameworks que têm surgido, né? O TensorFlow é um deles, mas tem vários outros, né? Tem o PyTorch e vários outros que simplificam um pouco essa criação, né? Aí só para deixar claro, então os três, agora eu peguei aqui um slide que eu tinha. Os três mestres aqui, os três que ganharam o prêmio Turing Edwards de Machine Learning, que são considerados os pais do Deep Learning, é o Geoffrey Hinton, o Benjo e o Lecan, tá? Ian Lecan, são os três aqui. Eu sempre esqueço o nome, eu sempre confundo com o Goodfellow, que é um outro cara foda, mas enfim, é isso aí. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui de novo. Você pode pôr ela aqui na tela. Beleza. Todos vendo aqui minha tela. Então, mais uma, até pegando eu não lembro, acho que é Camila, né, que perguntou. Então, aqui, ó, estou usando o Colab. Então não estou usando o processamento da minha máquina, tá? Estou usando aqui o Cloud Computing. Esse é um exemplo clássico aqui, então, com a aplicação da rede neural convolucional. Então, esse código eu vou passar bem por cima, tá? Para não demorar muito. Mas aqui, a primeira etapa dele, eu só estou importando as bibliotecas. Então, primeiro importando o TensorFlow, que é o framework que eu comentei, né? O TensorFlow 2.0, que é uma versão recente do Google, ele já vem com Keras embutido. Então, eu estou usando duas bibliotecas, basicamente, o TensorFlow, e aqui já vem o Keras, e o Matplotlib, que é uma outra biblioteca do Python para plotar imagens, gráficos, etc. Essa segunda parte do código aqui é uma parte que eu estou fazendo download de um dataset público, né? Esse dataset que chama CIFAR 10. Esse dataset ele tem 60 mil imagens coloridas, divididas em 10 classes, né? Então, 10 possibilidades. Que é, então, aqui, ó, pode ser sapo, caminhão, veículo, cavalo. Então, são 10 classes possíveis. E esse dataset ele está dividido entre 50 mil imagens de treino e 10 mil imagens de teste, tá? Nessa live eu não explorei muito isso, que é mais a parte básica aqui do Machine Learning,
Mas sempre que a gente vai criar um modelo, né, eu tenho que ter imagem rotulada, por isso que até foi uma pergunta, né, a CNN é um tipo de classificador supervisionado. Então eu tenho a imagem e tenho um rótulo, o que ela deveria ser. Lembra que eu expliquei muito por cima o backpropagation? Então, para eu tentar predizer e calcular se eu estou acertando ou não, de antemão eu tenho que saber qual que deveria ser o rótulo dessa imagem. Então eu uso uma parte para treinar, que são essas 50 mil imagens, e outras 10 mil para testar. E aí eu também faço essa divisão, porque uma analogia que a gente faz muito é a mesma coisa de eu dar a prova para a pessoa estudar e depois cobrar a mesma prova. Então, com certeza, ela vai tirar 10 ou muito próximo disso. Então, por isso que eu pego uma parte para ensinar a rede e uma outra parte que ela não viu para testar, para ver se ela realmente aprendeu. Então, essa linha é uma linha de código aqui que eu estou falando o quê? Eu estou pegando esse dataset, estou carregando esse dataset, né, o CIRFA10, dividindo ele em imagem de treino e o label, ou seja, o rótulo dessas imagens de treino, as imagens de teste e o label dessas imagens de teste, tá? Peguei essas imagens, aí essa parte do código aqui é só para plotar, eu não precisaria ter ela, mas só para mostrar para vocês essas imagens. Então, o que eu estou fazendo aqui é reconfigurando essa imagem para um tamanho 10 por 10 e estou imprimindo aqui, esse for é para imprimir 25 imagens. Então, aqui tem, ó, 5 por 5, né? 25 imagens, só para vocês terem uma ideia de como são essas imagens nesse dataset de teste. Beleza. Então, já tenho meu dado, vamos criar a minha arquitetura. E por incrível que pareça, né? Por isso que o framework ele é muito fácil, ó, com 6 linhas de código, são isso mesmo, 6 linhas de código, eu crio uma rede neural convolucional, tá? Na verdade, no final, acabam sendo 9 linhas, mas eu quebrei em duas partes. Na verdade, esse exemplo é quebrado em duas partes. Então, aqui eu estou criando um modelo. Ele é um modelo sequencial, é isso que eu estou falando nessa linha. E aí, por que ele é um modelo sequencial? Porque eu vou passando cada camada na sequência. A primeira camada é uma camada de convolução. A segunda camada é uma camada de pooling. A terceira camada de convolução, outra de pooling e uma de convolução. Então, eu criei um modelo que tem 5 camadas aqui. E aí, a função de ativação ReLU. Isso fica para um próximo talk explicar as funções de ativação, mas é uma parte intrínseca da rede neural. Então, eu criei aqui com 6 camadas, e aqui se eu der um print, né, um model summary aqui, ele vai me mostrar essa rede, que no final está tendo 56 mil parâmetros aqui. Mas se eu faço só a parte de convolução e pooling, como a gente viu, eu só extraio as informações da imagem. Depois de extraído, eu tenho que classificar. Então, eu preciso da parte densa lá, que é o fully connected, né? Então, eu crio mais 3 camadas na minha rede. Eu adiciono na minha rede, nesse model.add aqui, eu estou adicionando na minha rede mais 3 camadas. Uma flatten, que é para pegar esse cara que sai da convolucional e deixar ele, que é aquela parte que até foi perguntar, pô, essa parte de gerar esse vetor, né? Então, é fazer esse flatten aqui para encaixar nas duas camadas densas. Aqui são 2 camadas de classificação. Então, esse aqui é o desenho da minha rede neural final. Passo pelas convoluções e pooling, e no final tem as camadas densas. Beleza, criar arquitetura com 9 linhas de código. Por quê? Porque o TensorFlow, ele abstrai tudo isso, toda essa complexidade, né? A não ser que você seja um pesquisador, você queira mexer num parâmetro específico, você quer ser um usuário, cara, com 9 linhas você cria um modelo complexo, relativamente complexo de rede neural convolucional. E aí depois a gente tem que usar o aprendizado, né, que é o que eu falei lá do backpropagation, e depois se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem cálculos bastante complexos de fazer a transposta de uma matriz, calcular os derivativos do erro, enfim, tem vários cálculos, mas com essas 3, basicamente é uma linha de código, só está quebrado para ficar mais fácil, eu já chamo isso que já está tudo pronto no TensorFlow. Estou chamando um otimizador, que é o ADA, estou chamando aqui o cálculo da acurácia, para saber como que o meu modelo está, e o cálculo da loss, que é o meu erro, tá? Então, aqui já chamo, tá tudo pronto, não preciso me preocupar. Criado a arquitetura e chamando aqui os métodos de aprendizado e verificação de como que tá minhas métricas, eu dou um fit no meu modelo, que é o treinar o meu modelo. O que é o treinar? Uma vez que eu tenho o modelo, a arquitetura pronta, eu vou exatamente fazer isso. Eu vou pegar uma daquelas 50 mil imagens que eu tinha de treino, passar no meu modelo, ele vai tentar classificar, vai ver que ele errou, vai calcular o erro, que é essa parte aqui que calculou o erro, volta atualizando os pesos, pega uma segunda imagem e vai fazendo isso, tá? Várias vezes, tá? Cada época aqui, essa epoque aqui, 1 de 10, ele passa todas essas imagens, vai passando várias imagens.
Então, vocês veem que na primeira época, a minha acurácia é 53% e o meu erro é 1,31. Já na 10ª época, que é depois que eu fui passando várias imagens e vendo meu erro e aprendendo, tá vendo? Minha acurácia sobe de 53 para 71. E meu erro cai de 1,31 para 0,89. Ou seja, cada etapa de aprendizado, eu estou diminuindo meu erro, que é mais ou menos aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? E tentando aprender os pesos, diminuindo o erro, tá? Chegando na maior acurácia possível. Então é isso que faz o treino. E aí vocês vão ver que os modelos produtivos treinam algumas centenas de vezes, não só 10 aqui, igual esse exemplo, tá? Então, eu treinei, uma vez treinado, eu vou testar, né? Vou fazer aqui a parte de evaluation do meu modelo, onde aqui eu treinei com os dados, né? Tanto é que, tá vendo aqui que eu passei, ó, os dados de teste, passei os dados de treino para o treino, e para validação, os dados de teste. Então, quando eu chamar aqui o teste, e aqui plotando, né, a acurácia, eu consigo agora ver aqui a acurácia do treino, quanto que eu estava aprendendo durante o treino, e depois a minha acurácia de teste, que eu posso plotar aqui. Então, vocês veem que a acurácia do treino, a acurácia do teste, né, que é de validação, ela é sempre um pouquinho mais alta que a de treino, porque são dados novos, né? Mas no final aqui, ó, isso acaba até se contrapondo, que é o que eu mostro nesse gráfico aqui, né? Uma vai subindo, as duas vão subindo, mas com alguma diferença. E aí eu posso falar que é a média final que eu tenho chegado aqui. Então, com uma rede neural simples aqui, obviamente, por um problema simples, eu cheguei numa taxa de acerto de 70%, tá? Que não é ruim para um código tão simples desse, tá? Para esse exemplo aqui. Então, depois, fiquem à vontade para brincar. Tem os links aqui também, com mais detalhes do dataset, do framework, etc. Então, fiquem à vontade para usar e para brincar, que eu acho que vale a pena. Acho que é isso. Temos mais perguntas? Temos perguntas. O William está perguntando se existe alguma imagem entre animais e flores que sejam mais difíceis de fazer uma classificação. Não, com certeza. Tudo depende, primeiro, da qualidade da imagem, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E o segundo, o que você quer identificar na imagem, tá? Então, às vezes Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que eu até uso bastante. Eu tenho imagens X e eu quero identificar o que tem naquela imagem. Pô, tem uma casa, tem uma pessoa, tem uma placa, tem um carro. Eu quero identificar objetos naquela imagem. Esse é um problema. Eu posso pegar a mesma imagem, ou seja, de certa maneira a complexidade é a mesma, mas eu não quero identificar que objeto que tem. Eu quero saber se tem algum tipo de construção na casa, ou seja, se tem uma casa, um apartamento, ou se tem algum tipo de construção. E eu quero saber que tipo de construção que é. Por exemplo, se é uma arquitetura, que tipo de arquitetura é aquela construção. Se é uma arquitetura moderna, uma arquitetura vitoriana. Então, cara, a imagem é a mesma, mas o que eu quero extrair de lá já é bem mais complexo. Eu quero contar quantas janelas, quantas portas tem nessa construção, sei lá. Então, aí vai ficando mais complexo. Eu quero identificar pessoas, mas eu quero saber onde está cada pessoa e o sexo de cada pessoa. Então, isso vai dificultando bastante. Imagem médica, por exemplo, é um problema mais difícil, tanto pela criticidade, o erro ali não pode ser grande, tem que ser o mínimo possível, e às vezes as nuances daquela imagem são mais difíceis de trabalhar, são vários tipos de exames diferentes. Às vezes a máquina que faz aquele exame de lugares diferentes pode ter alguma diferença na tonalidade da imagem que confunde o modelo, né? Então, acho que a complexidade está mais nisso do que propriamente no tipo da imagem, tá? Tudo bem. O Ricardo também pergunta, funciona para reconhecer pessoas em vídeos também? Acho que ele está falando da rede neural. Sim, funciona também. É porque, de qualquer sorte, são frames, né? Funciona também. O Mário Kojima está perguntando, quando treinamos nosso modelo com imagens de 224 pixels por 224 pixels,
Na hora de executar o meu modelo, a imagem de teste deve ter essa mesma dimensão? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Normalmente, sim, porque o que vai acontecer? A entrada da sua rede vai esperar um tamanho da imagem, principalmente se você pega, obviamente, quando a gente fala de processamento de imagem, dá para fazer vários pré-processamentos da imagem antes de passar na rede, mas se você construir uma rede que está esperando, vou fazer o cálculo mais fácil, tá? Uma imagem 10 por 10 pixels por 10 pixels, ela tem 100 pixels no total, e você vai trabalhar os pixels de alguma maneira, então você tem que deixar todas nesse mesmo padrão antes de colocar na sua rede, tá? Porque ela está esperando isso. Se você extrai o RGB, depende das features que você está extraindo da imagem, você tem que seguir esse mesmo padrão das features, tá? Nesse caso, se os pixels for uma feature, você tem que seguir. Inclusive, assim, obviamente saindo um pouquinho da pergunta, mas é interessante, recentemente teve um paper que foi publicado que o pessoal usou a mesma arquitetura da rede, que foi um pouco o foco hoje do vídeo, mas eles perceberam que eles treinaram a rede, em vez de pegar a imagem inteira, então eu tenho uma imagem grande e só num pedacinho da imagem que está a flor. Eles fizeram esse recorte só da flor para treinar a rede. E só de fazer isso, mudar então o pré-processamento do dado, nem mexeu na rede, já trouxe um ganho. Isso eu lembrei disso com a pergunta do Mário, mas eu achei interessante colocar, porque às vezes o ganho não está na arquitetura. Então, hoje a gente falou um pouquinho para entender o funcionamento da arquitetura, mas às vezes no pré-processamento ou em outras partes do modelo, isso pode trazer um ganho também expressivo, tá? Tem uma outra pergunta também do Diego. Ele pergunta se você já viu algum artigo que, junto ao processo de aprendizado de padrões de imagens, né, a CNN também considerar a textura do Texture Features descritores do Haralick. Não fala comigo, Diego. Ele aí, viu? Para ser bem sincero, nunca vi nenhuma pesquisa, nenhum artigo nessa linha. Nunca pesquisei esse tema em específico, tá? Com certeza deve ter, mas para ser bem sincero, não conheço. Mas como a rede neural no final ela vai ter como entrada features, né? Se eu tiver essas features já pré-extraídas da imagem, é bem factível sim de colocar na rede, né? Não teria nenhum problema. Cláudio está perguntando se você conhece alguma aplicação comercial legal do Reinforcement Learning. Tá. O Reinforcement Learning, aplicação comercial, eu sinceramente não conheço, tá? Conjunto com o meu time no Itaú, principalmente, a gente tem pesquisado, tem desenvolvido algumas coisas, mas muito ainda na linha de pesquisa, porque o Reinforcement Learning, basicamente, ele aprende, é algo que você pode simular. Então, a maioria das aplicações iniciais foi em jogos, né? Então, de vez de eu ter muitos exemplos, eu fico simulando o jogo do Mario, por exemplo, um caso clássico que tem, né? E aí, conforme ele vai aprendendo o que é bom, porque o Reinforcement Learning, a tese dele é aprender o que é positivo, o que é negativo, e tentando fazer coisas positivas, né? Então, ele aprendeu no Mario que pegar estrelinha positiva, ele ganhou mais vida, ele ganhou mais pontos. Então, com esse ganhar mais pontos, ele aprendeu positivo. Quando ele morre, ele perde pontos. Então, ele vai aprendendo o que é positivo e negativo naquele ambiente e vai fazendo coisas aleatórias e vai aprendendo. Então, fazer coisas aleatórias até aprender, primeiro que tem que fazer muita coisa aleatória até esse aprendizado acontecer. E aí, numa aplicação mais comercial, você não pode ficar testando com o seu cliente, com o seu usuário, até o algoritmo aprender, certo? Então, você tem que ter alguma forma de simular para realmente trazer esse aprendizado. Por isso que hoje eu não conheço muitas aplicações comerciais usando o Reinforcement Learning. Eu vejo muito ainda no campo da pesquisa e já tendo alguns testes, mas ainda não produtivos, tá? Ainda testes mais ainda na linha experimental mesmo, para saber quanto que isso
como isso é factível, né, de colocar em produção. O Nathaniel está perguntando se tem como zerar o erro. Não, em rede neural, principalmente nas mais complexas, é impossível. Possível zerar o erro. É aquilo ali, né? O que ele aprendeu, ele guarda. Ele vai aprendendo, até porque é um termo bastante técnico aqui, mas o problema da rede neural, diferente, por exemplo, de uma regressão linear, o espaço dimensional das possibilidades aqui, ele não é convexo. É o que a gente chama de convexo. Ele é bagunçado, ele é muito grande e não é convexo. Então, eu posso ter vários mínimos locais e mínimos globais, máximos locais, então eu nunca chego no erro zero. Só se for um problema muito, 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 muito simples, assim, mas nas aplicações atuais eu nunca chego no erro zero. Nunca chego. Também não é tudo perfeito. Não tem modelo perfeito. Não tem como. O pessoal está perguntando, estão querendo os links aqui. Eu te mandei, eu não tenho acesso ao chat direto, mas te mandei no private chat aqui o link do meu GitHub já para esse repositório, que tem tanto o PDF, o slide, quanto o código. E no código, como é um código aberto do TensorFlow, também já tem vários links para o Colab, para a própria página oficial do TensorFlow, então fiquem à vontade para navegar. Pronto, então o que eu vou fazer, pessoal? Assim que acabar, eu vou disponibilizar para vocês aqui todos os links, tá bom? E eu agradeço a sua apresentação, Vinícius. Realmente é muito conteúdo. Muito conteúdo. Com certeza aí o pessoal adorou. Valeu, eu que agradeço. E estamos esperando uma continuação, pelo menos para a gente aprender um pouquinho mais sobre backpropagation. Legal, perfeito. Vamos combinar assim. Vamos deixar marcado aí na agenda, em breve. Tá bom? Adorei. E o pessoal tá pedindo bis aqui. Legal, gente. Obrigado aí pela paciência aí. A gente ficou quase 2 horas, 1h30 quase. Brigadão. Espero ter contribuído. Quem quiser, me segue nas redes. Então, não tem os links aqui, mas o material tem, mas é sempre VF Caridá ou Vinícius Caridá, me procurem, tá lá. E estou sempre à disposição no que eu puder ajudar. Valeu. Obrigadão, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, obrigada, Vinícius. E espero que volte logo. Valeu. Tchau, tchau, gente.